Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 7, que diz: Venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Chegamos ao último capítulo do livro de Apocalipse, onde a partir do versículo de número 7, nós vamos falar, vamos ver aqui alguns conselhos e promessas finais realmente que é dado a cada um de nós, apontando que Jesus ele vem em breve. No versículo de número 7, ele já diz: venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo que ele em breve virá, vir buscar a sua igreja. E João, ele ouviu todas essas coisas. João ele foi uma testemunha ocular. É muito bom quando a gente ouve alguém contar algo, que ele teve, que ele participou, que ele vivenciou. A gente vê realmente a veracidade, a segurança no explicar, no escrever, no detalhar. É muito diferente quando alguém conta uma história de outra pessoa, quando alguém chega e fala algo que outra pessoa viu, que uma terceira pessoa viu. Mas João não, João aqui, ele deixou registrado tudo aquilo que ele viu e ouviu. Então ele é uma testemunha ocular. Ele consegue, ele passa para todos nós, uma certeza daquilo que ele viu, porque ele não está na terceira, na quarta pessoa, é ele que foi, que teve. Então isso é importante registrar isso, por isso que João, quando ele escreve, ele vai escrever Apocalipse com muita segurança e certeza daquilo que ele mesmo viu e ouviu. No versículo 8 ele diz: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi, eu ouvi e prostei-me aos pés do anjo, que a mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou como servo teu e de teu irmão, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então aqui João, diante de tudo que ele viu, que ele ouviu, de tudo que ele viu, João ele vai se prostrar aos pés do anjo. Mas aquele anjo ele não vai aceitar a adoração, porque o próprio Senhor, um dos mandamentos do Senhor é adorar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, somente a Ele adorar. E ele não aceitou a adoração. Então isso é um ponto de atenção para cada um de nós. Mais que a mensagem que nós estamos entregando vem impactar as pessoas. Mais do que na eloquência que você possa ter, a sabedoria que você possa ter, até mesmo aquilo que você está vendo, contemplando. Mas nós não podemos se prostrar diante de nenhum ídolo, diante de pessoas, e nem aceitar a adoração, Porque João aqui, ele vai, na mesma hora o anjo, ele vai repreender: adora somente a Deus. E tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, no lugar de Deus, ele se torna um objeto de adoração, se torna um ídolo. Quando nós olhamos isso, observamos, nós precisamos estar repreendendo, nós precisamos estar revendo todos esses conceitos. Porque tudo que nós colocamos em primeiro lugar vai se tornar o nosso ídolo. Então, às vezes, o Senhor ele pode estar ocupando outro espaço na nossa vida, não de prioridade, não sendo o primeiro, Não estamos, muitas vezes, adorando a Deus, muitos podem estar adorando outras coisas, e não a Deus. Então, tudo que nós colocamos em primeiro lugar se torna o nosso Deus. Tudo que nós já acordamos, ou até mesmo vamos deitar, estamos colocando, está na nossa mente, preocupado durante o dia, durante todo o tempo, está ocupando o lugar de Deus, é aquilo que nós estamos adorando. Então, que nós possamos também ter a mente renovada, para que nós possamos adorar o verdadeiro Deus. Esse anjo aqui, ele não aceitou a adoração de maneira nenhuma. Ele vai dizer ali:
né, que não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Versículo 10 ele diz: Ele me disse ainda, não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Então, quando nós observamos toda essa parte, nós vamos ver que ele vai estar orientando onde ele diz a João, né, o que ele deve fazer depois que suas visões terminarem. Nós vamos observar que, ao invés de selar o que havia escrito, né, como Daniel foi instruído a fazer, né, o livro deverá permanecer aberto para que todos possam ter, né, possam ler e compreender essa palavra. Então, a mensagem de Daniel foi selada porque não era uma mensagem para a sua época, mas o livro de Apocalipse é uma mensagem para a época de João. E da mesma forma, é uma relevante mensagem para os nossos dias. Então, à medida que se aproxima o dia da volta de Cristo, existe uma grande polarização entre os seguidores de Deus e os de Satanás. Então, devemos ler o livro de Apocalipse, ouvir sua mensagem e nos preparar para o eminente retorno de Cristo. Então, é isso que nós devemos fazer. Estar preparado, lendo nessa palavra. Né? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aqueles que estão vivendo na impureza, o destino é esse mesmo. É andar na injustiça, é ser impuro, né? Continuar realmente praticando aquilo que não é agradável ao Senhor. Então, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando justiça. Né? Então, quem é santo, continue se santificando. Então, o desafio é permanecer. O desafio não está no momento quando nós recebemos essa palavra, né? Ou quando nós saímos de um propósito de oração, quando saímos de uma campanha, né? De um momento de consagração. Esse não é o desafio. O desafio é sempre depois. É sempre depois. É o que vai vir após. Né? É o que vai nos provar realmente o quanto nós estamos firmados em Cristo Jesus. No versículo 12 ele diz: Venha em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado os que lavaram as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, né, aqueles que lavaram as suas vestes, né, as suas vestiduras, são aqueles que procuraram, né, se purificar de um estilo de vida pecaminoso. Né? São aqueles que se esforçam diariamente para permanecer fiéis, né, e prontos para a volta de Cristo. Né? Então, esses são bem-aventurados. É aqueles que estão preparados, aqueles que estão com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esse sim receberá a sua recompensa segundo as suas obras. O Senhor, ele não mudou. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Né? Quando nós observamos lá no Jardim do Éden, né, Adão e Eva foram impedidos, né, de ter qualquer acesso à árvore da vida por causa do seu pecado. Então, na nova terra, o povo de Deus comerá da árvore da vida, porque seus pecados foram removidos através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aqueles que comem o fruto dessa árvore terá o direito de comer dessa árvore. Veja que tudo isso, aqueles que comeram o fruto da árvore, né, viverão para sempre. Né? Se Jesus perdoou seus pecados, você terá o direito de comer dessa árvore da vida. Então, essa árvore da vida é a mesma que estava lá no jardim do Éden, que não era para comer. E eles comeram daquele fruto. Mas agora Jesus, ele vem, vai instituir, e nós vamos poder comer da árvore da vida. Quando ele diz, ele bota no versículo 14, bem-aventurados que lavaram as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida.
e possam entrar na cidade pelas portas. No versículo de número 15 ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e tudo que ama a prática da mentira. Então, o lugar exato desses pecadores, né, é desconhecido, porém isso não é relevante, né? Eles estão lá de fora, já foram julgados, né, e condenados. Versículo 21, versículo 8, nós falamos sobre isso. Então a ênfase aqui é que nada que represente o mal e ninguém que seja pecador estará na presença de Deus, né, para corromper e prejudicar alguém. Então, nós observamos que ficarão de fora todos esses, né, todos esses que estão realmente vivendo na prática da mentira, na prática da idolatria, do adultério, né? Então, compreenda que tudo isso faz parte daquilo que é uma promessa do Senhor para nossas vidas. Nós vivemos com Ele, mas para viver com Cristo Jesus, nós precisamos estar longe, né, da feitiçaria, do adultério, do homicídio, da idolatria, né, de tudo isso que está tentando contra nossas vidas. Ele diz no versículo de número 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e resplandecente estrela da manhã. Então Jesus, né, é ao mesmo tempo a raiz e a geração, né, que é o herdeiro de Davi. Né, como criador de tudo, Jesus já existia muito antes de Davi. Entretanto, como ser humano, ele era um dos descendentes diretos, né, de Davi. Então, como Messias, ele é a resplandecente estrela da manhã, a luz da salvação para todos. Então, esse é o nosso Senhor Jesus, que enviou o seu anjo para testemunhar. Versículo 17, ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, né, a água da vida. Então, tanto o Espírito Santo como sua noiva, né, a igreja, né, estendem o convite a todo mundo para vir a Jesus, né, experimentar a alegria da salvação em Cristo. Então, é um convite. O Espírito está dizendo, o Espírito Santo ele diz: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Então, nós devemos proclamar esse evangelho, né, a toda criatura. Devemos pregar a palavra do Senhor, devemos continuar, né, anunciando as boas novas, né, para todos aqueles que ainda não ouviram, para todos aqueles que precisam ouvir. Então Jesus, quando ele encontra ali aquela mulher samaritana ao lado do poço, né, ele lhe contou a respeito da água da vida, né, que poderia oferecer a ela, né, no João 4,10. Então essa imagem ela é usada novamente quando Cristo convida todas as pessoas a vir a Ele e a beber da água da vida. Então as boas novas não têm limite em seu escopo. Todas as pessoas de todos os lugares poderão vir. A salvação não pode ser recebida como um pagamento por algo que façamos, mas Deus a concede gratuitamente. Então vivemos em um mundo desesperadamente sedento pela água da vida. E muitos estão morrendo desta sede. Mas ainda não é tarde para que nós possamos convidar a todos para vir beber. E o convite ele está sendo feito agora para você. Você é convidado a beber da água da vida. A sede que o Senhor mata. O Senhor mata essa sede, porque tem muitas pessoas que têm tudo, mas sente falta. Falta sempre algo. E o que está faltando muitas das vezes é Jesus.
Pode ser o maior negociante, pode ser o maior empresário, pode ser uma pessoa até bem sucedida, mas se não tiver Jesus, sempre terá falta de algo. E sem Jesus vai se envolvendo em coisas, em desejos pecaminosos, em negócios, para tentar preencher um vazio ou uma vontade de conquistar algo, e quando se vê, isso acaba levando a pessoa para um caminho, né, que não é o caminho do Senhor. No versículo 18 ele diz: Dou testemunho a todo que ouvi a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Então não podemos nem acrescentar e nem tirar. Devemos pregar uma palavra verdadeira, o arrependimento dos pecados, né? Devemos estar pregando e não alterando essa palavra. Versículo 20 diz: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Né? Outras traduções: Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, que você venha nesse dia falar: Ora, vem, Senhor Jesus. Que essa seja a tua vontade, de que Cristo venha buscar a sua igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento e nós precisamos estar preparados, devemos estar nos preparando, santificando a nossa vida a cada dia, pregando a verdadeira palavra e vivendo esse verdadeiro evangelho do reino do Senhor Jesus. É que nesse dia você fique com essa palavra, nesse último capítulo de Apocalipse, o Espírito Santo de Deus ele continue falando ao teu coração, que você realmente, essa fome, essa sede, que você está sentindo que a água não está matando, que os bens dessa terra não está matando, que um bom emprego, até mesmo uma família bem-sucedida, não preenche esse vazio. Eu digo para você que esse vazio somente vai ser preenchido em Cristo Jesus. Então entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tem a água da vida. Ele mata qualquer sede. Que Deus te abençoe nesse dia.